Olá, meu amigo advogado, minha amiga advogada. Me chamo Leonardo Torres e estaremos juntos nas próximas aulas destrinchando a ética profissional na advocacia, que por sinal é muito fácil. É a sua chance de gabaritar no exame de ordem. E é um prazer muito grande participar desse seu projeto de vida. Eu tenho certeza, que você será aprovado neste exame de ordem. E é só o começo de muitas coisas boas. O melhor ainda está por vir, beleza? E é uma tradição em minhas aulas iniciarmos as mesmas com uma frase do bem, uma frase positiva, para que possamos vibrar aqui na positividade. Não, professor, por favor, nos poupe destas frases clichês. Não irei poupá-los porque eu tenho o poder do botão. Então vamos lá, gente, a frase do dia, a mensagem do bem, para que possamos aqui vibrar na positividade. Vamos lá! Seja positivo, a vida retribui. Sua mente é poderosa para o bem e para o mal. Mantenha os pensamentos positivos, vigiando sempre os pensamentos. Legal? Muito bem. Gente, sou advogado desde 2004, e o tempo passa, o tempo voa, parece que foi ontem. Sou advogado desde 2004, milito principalmente na área do direito público e também aí há mais de 11 anos leciono a ética profissional na advocacia e também o direito administrativo. A gente estaremos juntos lá também no direito administrativo. Para você que se prepara para o exame de ordem e para os coleguinhas também que se preparam para os concursos públicos. Legal, gente? Contem comigo, eu conto com vocês. O seu sucesso é o meu sucesso. Muito bem. Vamos lá, gente, falar aqui um pouquinho sobre ética profissional. Gente, ética profissional, eu insisto e repito, é muito fácil. Em média de 10 a 12 questões nos exames de ordem, primeira fase. É uma teteia, é muito fácil. Aí só um toque, hein? Eu não sei se é o seu caso, mas se você também estiver se preparando para concursos públicos da área jurídica, cada vez mais a ética profissional, ela tem sido questionada, tem sido suscitada nos conteúdos editalícios para concursos públicos de procuradorias. Então é muito comum que editais de procuradorias de municípios, procuradorias de estados, elas peçam lá a ética profissional na advocacia. Então, se for o seu caso, você matará 2 coelhos com uma única pauladinha. Legal? Muito bem. Vamos lá, gente, vamos lá então. Então veio comigo. Qual que é a proposta aqui? Detalhe, hein? Minhas aulas, primeiro ponto importante, eu tenho uma fixação, quase que uma tara sexual por manuais caseiros. Gente, por que é importante, tanto aqui na ética profissional, como lá no direito administrativo? Nós iremos confeccionar juntinhos os nossos manuais caseiros. Por quê? Quando você coloca no papel o que você ouve e o que você vê, você absorverá de forma muito mais eficaz o conteúdo. Mas, professor, é muito trabalhoso. Eu concordo. É mais trabalho para mim e para você. Mas aqui o trabalho, não importa se é mais ou menos trabalho. O que importa são resultados. O que importa é que você seja aprovado no exame de ordem. Legal? Então, iremos confeccionar juntos o manual caseiro, lógico, mesclando também com a resolução de questões da banca FGV. Por quê? Porque é fundamental que você conheça o estilão da sua banca. Então, concomitantemente aqui a parte expositiva, nós iremos resolver questões atuais da banca FGV, exame de ordem, para que você veja a vida como ela é. Aí só um toque, hein? Pelo menos aqui na ética profissional, FGV, não esperem questões o que é, né? Ctrl+C, Ctrl+V da lei. Em regra, você não tem essas questões o que é. São questões reflexivas. Geralmente a banca traz um caso-problema, um caso concreto, e você, nesse contexto aqui, responderá à luz da ética profissional na advocacia. Legal? Muito bem. Peço desculpas aí pela tosse, né? Mas aconteceu. Há outro ponto importante, e é fundamental também, gente, lógico, além dos manuais caseiros. Professor, mas para que manual caseiro? Meus amigos, imaginemos, prova daqui a uma semana. Você não terá o tempo hábil de ler uma doutrina ou de ler uma lei com mais de 100 artigos. Não tem um tempo hábil. Agora, se você tem esse manual caseiro bem visual, né, com mapas mentais, com flechas, mnemônicos, macetes, tabelas, você, data vênia, dá um rolê por toda a matéria, fixando e relembrando os temas principais em pouquíssimo tempo, de forma assim bem dinâmica, ok? Então, manuais caseiros, resolução de questões e, lógico, é fundamental também que você leia o texto cru da lei. Por mais que a maioria das questões, elas não são questões Ctrl+C, Ctrl+V da lei, é fundamental também que numa questão, caso problema, que você conheça a lei para que você possa aí responder a questão a contento, tá, gente? Então, leia a lei, faça aí do estudo um hábito diário, o seu dia a dia.
Legal? Muito bem. Vamos lá então, gente. Vem comigo aqui, ó. Quando se fala em ética profissional na advocacia, muita gente pensa que se resume apenas lá o Estatuto da Advocacia e da OAB. Na verdade, não. Então vem comigo, vamos lá então. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Calma lá, sai daqui você. Opa, muito bem. Vamos lá então, gente, vem comigo aqui, ó. Ética profissional na advocacia, Leonardo Torres, sou eu. E eu insisto, hein, estaremos juntinhos também lá no direito administrativo, ok? Mas, professor, eu não gostei de você, gente. Pelo amor de Deus, calma, é a primeira aula ainda, calma. Vamos lá então, gente, ó. Ética profissional na advocacia. Opa, não é você que eu quero, é você que eu quero. Está aqui, a frase feliz já foi, né? Aqui, gente, ó. Quando se fala em ética profissional na advocacia, na verdade, o que nos interessa aqui são 3 diplomas normativos. São 3 diplomas normativos. Num primeiro momento, a gente nos interessa aqui, ó, a lei, deixa eu grifar aqui, ó, a lei 8906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia e da OAB, ok? E, carinhosamente, nós iremos chamá-la de EAOAB, ok, gente? EAOAB é o Estatuto da Advocacia e da OAB, ok? EAOAB, muito bem. Só que quando se fala também em ética profissional na advocacia, além da lei propriamente dita aqui do Estatuto, nos interessa também o regulamento, volta para cá, filho, o regulamento geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, que tem 158 artigos, que carinhosamente iremos chamá-lo aí de RG, ok? Legal. Na verdade, o regulamento geral, ele tem por intuito principal, ele tem por ânimos principal, minudenciar o texto da lei. Ele tem por ânimos principal, minudenciar, esclarecer aqui alguns pontos do EAOAB. Beleza? E além aqui do regulamento geral, nós temos também lá o Código de Ética e Disciplina. Temos o Código de Ética e Disciplina, que carinhosamente iremos chamá-lo de CED, Código de Ética e Disciplina, que tem aí 80 artigos, ok? Gente, comentário importante, ó, comentário importante. O EAOAB, ele é uma lei formal. O que é uma lei formal? É uma lei propriamente dita, ok? É uma lei que passou por um processo legislativo. É uma lei federal, é uma lei formal federal, porque passou por um processo legislativo. Aprovação na Câmara, aprovação no Senado e sanção aí pelo presidente da República, ok? Muito bem. Agora, cuidado. O RG e o SED, eles não são leis propriamente ditas, não. Eles são o quê? Eles são atos normativos da OAB. Eles são normas jurídicas infralegais. Olha a pegadinha do malandro, Para que o EAOAB seja alterado, basta que o Conselho Federal da OAB, eles peçam um ato normativo. Basta que o Conselho Federal da OAB, né, que é o órgão supremo da OAB, peça uma resolução, que é um ato normativo. Errado por quê, gente? Já que o EAOAB, ele é uma lei formal, uma lei propriamente dita, para que ele seja alterado, exige-se uma norma da mesma hierarquia, uma outra lei formal, que também passe por um processo legislativo, ok? Agora cuidado, hein? Para que o RG e para que o SED sejam alterados, é fundamental a expedição de uma lei formal, uma lei aprovada lá no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República. Errado por quê, gente? Já que são atos normativos da OAB, são resoluções do Conselho Federal da OAB, a própria OAB, o próprio Conselho Federal, por resoluções, por atos normativos, poderão alterar tanto o RG quanto o SED. Alteração do EAOAB, lei formal. E a alteração do RG e do SED, bastam aqui resoluções do Conselho Federal, que são atos normativos da OAB. Amigos e amigas, só para relembrar aquela pirâmide hierárquica das normas jurídicas que foi criada lá pelo austríaco Hans Kelsen. Norma jurídica suprema, a grosso modo a Constituição Federal. Logo abaixo da Constituição Federal, aqueles tratados internacionais que versarem sobre direitos humanos e que não forem aprovados pelo quórum de emenda. Legal. Logo abaixo desses tratados internacionais, temos lá as leis propriamente ditas e demais atos com força de lei. Legal. E abaixo lá das leis propriamente ditas e atos com força de lei, temos o que? Os atos normativos. Então, na verdade, o ato normativo, o RG e o SED, eles são normas jurídicas infralegais. Ok? Muito bem. Gente, outro ponto importantíssimo, importantérrimo é o seguinte, ó. O EAOAB,
desde a sua promulgação, ele foi atacado, né? E foram propostas contra esta lei várias ações diretas de inconstitucionalidade. Tanto que vários termos, várias partes do EAOAB foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Então é fundamental que você, lá no seu vademecum, ao ler a lei crua, né, o texto cru da lei, que você veja lá, notinha de rodapé, porque em algumas situações aquele texto ele foi o quê? Tido como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, naquele controle de constitucionalidade. Legal? Mas fiquem tranquilos porque no decorrer de nossas aulas eu também irei aí comunicá-los destas declarações de inconstitucionalidade. Beleza? Muito bem. Vamos lá então, venham comigo. Vamos começar aqui, gente, ó. Primeiro ponto é o seguinte. Vamos aqui para o nosso manual caseiro. Cadê você? Está aqui. Vamos lá, manual caseiro. O primeiro ponto é o seguinte. Coloque assim, ó. Ponto de número 1. Ponto de número 1. Coloquem assim, gente, quadros da OAB. Quadros da OAB. Ah, colega, só um toque importante, não se esqueçam, tá? Qual que é a natureza jurídica da OAB? Não entendi. Como assim, natureza jurídica da OAB? Sempre que perguntarem em prova a você a natureza jurídica de algo, o que aquilo é para o direito? Ou seja, qual que é a natureza jurídica da OAB? O que a OAB é para o direito? Pois não, excelência, pois não, majestade. A OAB, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, é uma entidade sui generis, é uma entidade ímpar, única, sem igual. Ela tem prerrogativas como se fosse uma entidade pública, por exemplo, imunidade tributária, dentre outras, só que, por outro lado, ela não sucumbe às sujeições, ela não sucumbe àqueles controles estatais como se fosse uma entidade privada. Não faz concurso, não licita, não presta contas. A OAB, espertona, diferentona, o que ela fez? Ela absorveu o que há de melhor dos dois regimes jurídicos. Prerrogativas do regime jurídico público e a não sujeição às sujeições do regime privado. OAB é uma entidade sui generis, ímpar, única, sem igual, beleza? Aí só um toque importante, hein? No direito administrativo, o que nós verificaremos? Que os órgãos públicos da administração pública não têm personalidade jurídica própria. Exceção, os órgãos da OAB, a diferentona, eles são pessoas jurídicas. Conselho Federal, conselhos seccionais em cada unidade da federação e as caixas de assistência dos advogados são os órgãos da OAB que, a contrário senso, tem personalidade jurídica própria. OAB é a diferentona, ok? Vamos lá então, gente. Quadros da OAB. A OAB, ela tem dois quadros. Ela é formada aqui por advogados, quadro de advogados, ADV, tá? Advogados, você em breve. Lá no artigo 8º, do Estatuto da Advocacia e da OAB, do EAOAB, legal. E também temos lá o quadro de estagiários. Então, quadro de advogados e quadro de estagiários. Tá? E os estagiários são previstos onde? Vamos lá, estagiário. Lá no artigo 9º também do EAOAB. Então, se perguntarem em prova, candidato, quais são os dois grandes quadros que compõem a OAB? Pois não, excelência. Aqui, ó, quadros de advogados e quadro de estagiário. Beleza? Venham comigo, coloquem assim, dentro desse item 1, vamos trazer aqui um subitem. Coloque assim, gente, ó, 1.1. Quais são os requisitos para que você se inscreva como advogado nos quadros da OAB? Isso cai em prova? Cai sim. Vamos lá, gente, ó. Quais são os requisitos para que você se inscreva como advogado nos quadros da OAB? Colocar assim, gente, requisitos para que você se inscreva como advogado aí perante a OAB, legal, previsão lá no artigo 8º, conforme já dito, do Estatuto da Advocacia e da OAB. Legal? Vamos aqui mudar a cor então? Venham comigo, gente, ó. Lá no inciso 1º, temos aqui o primeiro requisito para que você se inscreva como advogado. Vamos colocar aqui então, inciso 1º, o primeiro requisito para que você se inscreva como advogado é a capacidade civil. O primeiro requisito, então, é a capacidade civil, ok? Aptidão de exercer os atos da vida civil por si só. Beleza? Muito bem. Gente, cuidado porque quando se fala em capacidade civil, nesse contexto aqui, no primeiro momento, é a capacidade civil plena e presumida. Capacidade civil
plena e a presumida. Gente, capacidade civil plena, você sabe, né? É a soma da capacidade de fato e a capacidade de direito que, em regra, você adquire ao completar 18 anos. Capacidade civil plena é a soma da capacidade civil de fato e a de direito, que em regra você completa aos 18 anos. Legal. E por que é presumida? Porque para que você prove essa capacidade civil, basta a prova documental, tá, gente? Basta a prova documental para que você comprove lá esta capacidade civil. Lá no inciso 1. Professor, calma lá. Essa presunção, ela é iuris tantum ou uma presunção iuris et de iure? Digo, essa presunção é relativa ou absoluta? Presunção relativa, presunção iuris tantum, ou seja, é possível que se prove o contrário, que, por exemplo, aquele documento apresentado é falso. Então, capacidade plena, que é de fato, mas a de direito, e presumida, porque basta a prova documental, basta que você apresente, por exemplo, lá o documento de identificação, beleza? Só que essa presunção de legitimidade, essa presunção de capacidade civil, ela é iuris tantum, relativa. Caberá prova em contrário, é possível que se comprove que a documentação apresentada, ela era falsa. Beleza? Muito bem. Só um toque importante, nós aprendemos lá coloque assim, observação 1. Observação 1. Lá no direito civil, nós estudamos lá o Instituto da Emancipação. E você sabe que a emancipação nada mais é do que a antecipação dos efeitos da maioridade. A emancipação, de acordo lá com o Código Civil, é a antecipação dos efeitos da maioridade. E você sabe que a emancipação é prevista, por exemplo, lá no artigo 5º e seguintes lá do Código Civil. Beleza? E quais são os 3 tipos de emancipação que a Constituição do Homem Comum, né, que o Código Civil traz? A capacidade civil legal, aliás, a emancipação legal. Temos aqui também, gente, a emancipação judicial, legal, e temos também a emancipação voluntária, emancipação voluntária. Então a emancipação, antecipação dos efeitos da maioridade. Pode ser aqui uma emancipação legal, judicial e voluntária. Beleza? Muito bem. Gente, cuidado porque, se vocês notarem, lá no artigo 5º, lá do Código Civil, uma das possibilidades, uma das hipóteses de emancipação legal é a colação de grau em ensino superior. Colação de grau em ensino superior. Qual que é a pergunta de prova que já foi questão de prova? Imaginemos que um menor de idade, menor de 18 anos, ele conclua o ensino superior e cole grau. Pergunta, será que ele supriria o requisito capacidade civil para fins de inscrição nos quadros da OAB? Sim, pergunta positiva, sim. Tanto que há uns 20 anos nós tivemos um caso lá na faculdade Cândido Mendes, Rio de Janeiro, onde o rapaz, ele concluiu, ele colou grau na faculdade de Direito aos 16 anos e ele supriu o requisito aqui, capacidade civil, para fins lá de inscrição dos quadros de advogado da OAB, né? Um superdotado. E olha aqui que bacana, aos 18 anos ele concluiu a pós-graduação em Howard, né? Enfim, né? É um ponto aí fora da curva, muito bem. Beleza? A gente prossigamos então, coloquem assim, gente, ó, inciso 2, mais um requisito, vamos aqui manter a cor, padrão toque, vamos ter o vermelhinho, então coloca assim, gente, inciso 2, opa, volto pra cá, caramba lá, filho, não trava não. Legal, né? Emancipação, agora vem pra cá. Inciso 2, coloquem aí, gente, mais um requisito para que você se inscreva como advogado lá nos quadros da OAB. Diploma. Legal, gente. Diploma. Conclusão do ensino superior em faculdade de Direito, lógico, reconhecida pelo MEC. Mas, professor, nem sempre, quando eu concluo a faculdade de Direito, o diploma demora para sair e tal. Ou, de repente, eu nem tenho grana, né? Tô meio duro e tal, eu nem tenho grana, eu pago pelo diploma, e se porventura eu não tenho diploma? Nesse caso, gente, vem comigo aqui, ó. Diploma ou certidão lá de conclusão do curso, ok? Diploma ou certidão na falta dele, ou certidão de conclusão do curso. Beleza? Aí só um toque importante, coloquem assim, gente, ó, observação, coloquem o seguinte, ó, o artigo 23 do RG, do Regulamento Geral,
ele traz lá, gente, mais um adendo, tá? Ele fala assim, diploma ou na falta dele, certidão, mais histórico escolar autenticado, ok? Então, o artigo 23 aqui do RG, ele fala o seguinte, na falta do diploma, certidão, mais histórico escolar autenticado, ok? Mais histórico escolar autenticado. Gente, cuidado porque o antigo estatuto, ele só falava em diploma, só que isso gerava muitos problemas. Então o novo estatuto, ele fala em diploma ou certidão na falta dele, e o artigo 23 do Regulamento Geral fala, ele acrescenta certidão mais histórico escolar autenticado. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar o gancho? Venham comigo aqui, vamos aqui ver o texto cru da norma. Aqui, gente, artigo 23 do RG. O requerente à inscrição no quadro de advogados, na falta de diploma regularmente registrado, apresenta a certidão de graduação em Direito, acompanhada de cópia autenticada do respectivo histórico escolar. Beleza? Legal. Professor, na boa, para de enrolar, cara. Isso não cai em prova. Não cai? Então veja essa. Vamos lá, 2012. O bacharel em Direito, após a aprovação do exame de ordem, deve apresentar cópia do diploma. Caso ele não tenha sido expedido, segundo as normas do RG, responda. A. Ocorrerá a inscrição provisória com advogado. B. Não poderá ocorrer a inscrição até expedido o diploma. C. Pode apresentar certidão de conclusão com histórico escolar. D. Deve obter permissão especial do Conselho Seccional. Gente, questão muito fácil, é a C que nos interessa. Doutores, dá para ser feliz. É a sua chance de ser aprovado no exame de ordem, ser um advogado bem-sucedido, uma advogada bem-sucedida, ajudar muita gente e de sopetão também, né? E por consequência, ser muito rico, viajar pelo mundo. Que beleza. Beleza? Vamos lá então, voltemos para cá. Vamos lá, gente, vamos lá. Coloque assim, inciso terceiro, mais um requisito para que você se inscreva como advogado perante os quadros da OAB. Vamos lá, gente, ó. Título de eleitor, mais o que, gente? Mais a quitação do serviço militar. Título de eleitor, mais o que, gente? Mais a quitação do serviço militar, lógico, se brasileiro. Do serviço militar, se brasileiro. Beleza? Professor, deixa eu fazer uma pergunta. E o estrangeiro? O estrangeiro que se formou no estrangeiro. Gente, na verdade, cuidado, coloque assim, ó. Observação. Observação é a seguinte. O artigo 8º do EAOAB, parágrafo 2º, ele traz esta situação do estrangeiro e também do brasileiro que se formaram, né, que colaram grau no exterior. Coloque aí então, gente, ó. Brasileiros barra estrangeiros, formação no exterior, né, que colaram grau no exterior. Quais são os requisitos, formação no exterior? Coloca aqui, ó. Quais são os requisitos para que os brasileiros e estrangeiros que colaram grau, né, formação no exterior, quais são os requisitos para que eles se inscrevam como advogados perante os quadros da OAB? Vamos lá, gente, ó. O primeiro requisito, vamos aqui mudar a cor. O primeiro requisito é o seguinte: revalidação do diploma, vou colocar aqui, ó, a revalidação do diploma perante o MEC. Revalidação do diploma não é um procedimento simples, é fundamental que exista lá uma faculdade credenciada perante o MEC, tá? Um procedimento um pouco mais complexo. Beleza? E também aqui, gente, é mais um requisito B, os demais requisitos do artigo 8º. Demais requisitos do artigo 8º. A gente, cuidado, tá? Exceto para o estrangeiro, os do inciso 3º. Então espera um pouquinho. Brasileiro e estrangeiros que se formaram, né? Formação superior no exterior. Requisitos: revalidação do diploma e demais requisitos do artigo 8º do EAOAB, exceto para o estrangeiro que não deverá, né, obedecer aqui o requisito do inciso 3, título de eleitor e a quitação do serviço militar obrigatório. Beleza? Muito bem. Então, requisitos aqui do artigo 8º do EAOAB. Gente, só um toque importante. Então, venham para cá, voltem para cá. Coloque assim, observação 2.
Observação 2. Gente, a OAB, ela pode editar provimentos. O que são provimentos da OAB? Na verdade, é um instrumento que a OAB tem para especificar determinados assuntos. Gente, a OAB, ela pode expedir provimentos. O que são provimentos? Na verdade, são atos normativos em que o Conselho Federal da OAB, por exemplo, ele especifica determinados assuntos. Onde eu quero chegar? Nós temos aqui um provimento, que é o provimento, gente, ó. São dois provimentos que interessam agora. O provimento de número 91, e eu quero comentar também o provimento aqui de número 129. Então, o provimento 91 de 2000, legal, e o provimento de número 129 de 2008, ok? Gente, cuidado porque o provimento de número 91 de 2000 do Conselho Federal da OAB, ele fala o seguinte, ó, ele fala que o advogado estrangeiro, vou colocar assim, ó, advogado estrangeiro, ele pode, mediante autorização da OAB, ele pode o quê, gente? Prestar consultoria do seu direito aqui no Brasil. Consultoria. Então espera um pouquinho, deixa eu ver se eu entendi, professor. Provimento 91, ele fala que o advogado estrangeiro, ok? Ele pode aqui no Brasil prestar consultoria do seu direito mediante uma simples autorização da OAB. Não é necessária a aprovação em exame de ordem, ok? Não é que ele vai advogar, prestar consultoria do seu direito aqui no Brasil mediante autorização do Conselho Federal da OAB. Beleza? Legal. E o provimento 129, ele vai tratar do quê, gente? Ele vai tratar lá de um acordo que existe entre a OAP e a OAB. OAP gente, Ordem dos Advogados de Portugal tem um acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil. Quer dizer o quê? Quer dizer o quê, gente? Que os inscritos na OAB, eles podem advogar lá em Portugal, na OAP, né? Pode se inscrever lá na OAP e vice-versa. Inscritos da OAB, na OAB, podem se inscrever na OAP e vice-versa. Aí é um acordo entre os dois países, ok? Muito bem, vamos lá então, prossigamos. Jeitem, vem comigo aqui, ó, mais alguns requisitos para que você seja aí, para que você se inscreva como advogado perante os quadros da OAB. Inciso 4º, gente, vou colocar aqui, ó, será aprovado aqui no exame de ordem, legal. A etapa mais simples. Inciso 5º, gente, muito cuidado, porque vou explicar direitinho isso aqui na próxima aula, tá? Mas, inciso 5º, não exercer atividade incompatível, não exercer atividade incompatível com a advocacia. Não exercer atividade incompatível com a advocacia. Gente, o que nós verificaremos? Que a atividade incompatível, ela tem relação com a vida profissional, tá? E a incompatibilidade é a proibição total em advogar. E lá no artigo 28 do EAOAB, nós temos um rol taxativo das incompatibilidades. Artigo 28 do EAOAB, nós temos um rol taxativo das incompatibilidades, ok? E na próxima aula eu lhes darei exemplos de atividades incompatíveis. Legal. Inciso 6º tá aqui, gente, ó. Inciso 6º. Ser uma pessoa idônea. Idoneidade moral. Idoneidade moral é também um requisito para que você se inscreva perante os quadros da OAB. Ok, gente? Idoneidade moral é também um requisito para que você se inscreva perante os quadros da OAB. E o inciso 7, ele traz aqui mais um requisito, ó, prestar compromisso perante o conselho. Prestar o compromisso perante o conselho. Que na verdade é um ato solene, gente, personalíssimo e indelegável. Qual que é a sequência, gente? Ó, exame de ordem, dar entrada na inscrição e depois faz juramento, presta o compromisso. Exame de ordem, dá entrada na inscrição e presta lá o compromisso, o juramento perante o conselho. E na próxima aula, o que nós faremos? Iremos aqui diferenciar, gente, atividade incompatível de inidoneidade moral, mas o que, gente? Crime infamante. Gente, vocês não podem confundir, cuidado por quê? Vocês não podem confundir, gente, atividade incompatível, ela não se confunde com conduta incompatível, também não se confundem com inidoneidade moral e também não se confundem com crime infamante. Façamos o seguinte, vem comigo aqui, ó. Vamos aqui deixar linkado para a próxima aula. Vamos diferenciar na próxima aula o que, gente? Ó, atividade incompatível, o que nós verificaremos?
que a atividade incompatível, onde não exerceram requisito para inscrição perante os quadros OAB, ela não se confunde com conduta incompatível, ela não se confunde com conduta incompatível, ok? Também não se confunde com inidoneidade moral, inidoneidade moral, também não se confunde com inidoneidade moral, legal, e também não se confunde com crime infamante, também não se confunde com crime infamante. Tem muito candidato que confunde os institutos infamante. E na próxima aula iremos aí diferenciá-los. Tudo bem? Nobres colegas. Então é isso aí, ó. Para por aqui. Um beijo no coração. Até a próxima aula. Um forte abraço e até lá. Valeu!